Sejam bem-vindos a mais um episódio do FlexFlow Podcast. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco com vocês. E hoje o tema que a gente vai tratar são as teorias de desenvolvimento, as teorias de desenvolvimento humano e a evolução humana como um todo, assim, né? E é interessante que as teorias de desenvolvimento, se a gente analisar, o desenvolvimento em si é uma condição natural humana. Mas antes da gente aprofundar nesse tema, é interessante a gente discutir o que é o desenvolvimento, né, Zé? Exato, exatamente. Né? Quando a gente fala de desenvolvimento, fala de evolução, né? É uma coisa que todos nós percebemos nas atividades mais corriqueiras que a gente realiza no nosso dia a dia aí, né? Até quando a gente, né, vai começar a praticar um esporte, né? Eu vou vou começar a pegar onda, vou surfar, vou nadar, né? Até que eu vou fazer, né, musculação, a gente percebe, a gente costuma, né, comentar, nossa, estou evoluindo, né? Então eu estou evoluindo, estou ficando melhor, né? Mas será que a ideia de evolução desnecessariamente em aumentar a performance, né? Eu acho que essa é uma questão interessante, né, para a gente colocar, né? Será que é só performance que a gente está falando, performance em alguma coisa, né, que a gente está falando? Né? Eu acho que essa é uma questão interessante de provocação. Se a gente pegar lá o conceito mais darwiniano de evolução, a gente vai ver que a ideia por trás da evolução tem a ver com a adaptação, né? Logicamente que no desenvolvimento de uma atividade, no aumento de desempenho, a gente está falando em se adaptar a condições cada vez mais difíceis, né? Vamos colocar assim, né? A cada vez mais difíceis. Na vida, né, essa dificuldade, né, esse nível de dificuldade, a gente pode resumir isso como a complexidade, ou seja, eu falaria que evoluir significa ser capaz de se adaptar, né, a novas situações cada vez mais complexas, né? Eu acho que essa pode ser uma boa definição. O que você acha? Não, eu acho que tem tudo a ver com a temática atual, né? O mundo está se tornando cada vez mais complexo. Existe uma série de acrônimos aí, VUCA, BANI, enfim, Exato. que tratam disso, né? E é uma temática da sociedade, né? Agora com a inteligência artificial, enfim, vários elementos que estão entrando, o mundo tende a se tornar cada vez mais complexo. Talvez o nosso modo de ver o mundo, a nossa forma de pensar atual, não vai ser capaz, quase que não é capaz de lidar com os dilemas que a gente tem hoje, né? Grande parte deles a gente já não consegue lidar. Quem dirá os que virão no futuro. Então, é um ponto bem interessante. Eu acho que nessa linha também, né? Se a gente for analisar a própria história da humanidade, né? E os tipos de evolução, desenvolvimento que pode acontecer, né? O desenvolvimento pode ser motivado por elementos externos, ou seja, o contexto está mudando e está gerando uma necessidade de uma abordagem, como se falou, uma abordagem mais complexa, uma abordagem que eu preciso ser mais adaptável, mais adaptado àquela situação. Se a gente avaliar até a evolução dos animais, enfim, a própria teoria do Darwin, ela vai um pouco nesse sentido, né? Que os animais que são mais possíveis de se adaptar àquele novo contexto é que vão ser os que vão sobreviver, né? E também a evolução pode ser motivada, né? Pode ser criado um contexto intencionalmente para que a evolução aconteça, né? E isso, o intencionalmente, pode ser criado para outras pessoas ou para si mesmo, né? A gente vai explorar um pouco mais isso, acho que mais no decorrer dessa conversa. Perfeito, perfeito. Interessante, né? Assim, quando a gente fala assim, é uma evolução causada externamente. Na verdade, de alguma maneira, a evolução sempre vai ser causada externamente. A diferença é que o ser humano, eu acho que é o primeiro, né, animal que tem a capacidade de chegar assim e falar assim, não, eu vou escolher, né, me colocar num ambiente mais complexo e para o qual eu não estou preparado, né, para poder evoluir, porque eu quero evoluir, né? Ou então, né, eu vou escolher fazer isso com a minha equipe, né, de trabalho, né, eu vou escolher fazer isso com meus filhos, né? Então, assim, na verdade, a questão do ambiente externo como sendo o grande catalisador desse processo evolutivo, eu acho que é crucial, né, nessa definição aí, né, como sendo crucial. E é aquilo que a gente, né, sair da zona de conforto, né? De certa forma, o ser humano, de alguma forma, ele tem uma tendência, né, a permanecer, né, numa zona de conforto, a permanecer naquelas situações para as quais ele está preparado, ele sente-se preparado para lidar com o que aparece, né? Mas isso vamos dizer assim, totalmente oposto ao conceito de evolução, ao conceito de desenvolvimento. Você, quando começa a ficar muito confortável, né, eu sei tudo que vai acontecer, eu consigo lidar com todas as situações, cara, eu tenho uma situação perfeita, né, para estagnação e para não evolução.
E Isso, eu acho que isso, esse é o isso. grande ponto, né? De conscientemente, a partir do momento que você consegue, enfim, alcançar essa consciência, você vai se colocando intencionalmente nisso, isso que diferencia a gente. Eu acho interessante o conceito também da evolução das próprias teorias, que dizem respeito à evolução humana, ao desenvolvimento, principalmente psicológico e motor humano, né? Que começa lá com o Piaget, que ele começa, enfim, a avaliar o desenvolvimento das crianças ali, especialmente. Ele até formula a teoria que talvez seria mais aplicável aos adultos ali, mas eles, mais como a gente conversou, a abordagem foi muito voltada para o desenvolvimento infantil mesmo, né? Com ali, com 3 níveis principais ali, tal, de desenvolvimento, 4 níveis principais de desenvolvimento, mas aplicados ao momento infantil da criança, enfim, da criança e esse na verdade foi o grande berço das teorias que vieram na sequência, né? Perfeito, perfeito. E sempre com aquela ideia assim, né? Eu tenho que ter esse processo de desenvolvimento na infância para se me tornar um adulto saudável. E uma vez que eu me tornei um adulto saudável, acabou. Isso foi meio que o que trouxe, né? O que os seguidores do Piaget acabaram trazendo muito fortemente, né? Como interpretação e aplicação da teoria dele, né? É uma questão restrita à infância, à adolescência, né? Uma vez que a pessoa chega à idade adulta, o desenvolvimento acabou. Cara, e isso, inclusive, era corroborado, né, pela neurociência até então. Né? Então, a ciência, de maneira geral, colocava, né, os nossos neurônios como se desenvolvendo até a adolescência, o início da adolescência, e a partir dali não tem mais neurônio, não aumenta o número de neurônios, você só pode diminuir, né? Você só pode ir matando teus neurônios e não tem mais aumento de neurônios, então, consequentemente, não teria mais desenvolvimento, né, na forma de pensar, desenvolvimento nas estruturas mentais, né, do adulto. Né? Então, esse conceito ficou aí muito arraigado durante muito tempo, né? Mas já aí a partir da década de 60, né, talvez né, com a interpretação das ideias do Piaget por outros psicólogos, né? E aí a coisa começou a se fortalecer a ideia de que, né, adultos se desenvolvem sim, né, podem se desenvolver sim, e diferentes adultos na mesma idade podem ter níveis de desenvolvimento mental, né, falando em termos de lidar com complexidade, podem ter esses níveis de desenvolvimento muito diferentes, né, e aí, logicamente, né, de acordo com aquilo que ele foi se expondo, né, e foi tentando resolver de problemas de adaptação em relação a ambientes mais complexos aí. Uhum. Eu acho que esse ponto é muito relevante e foi, na verdade, o que motivou as teorias que vieram, como você falou, né? É interessante ver que a evolução ela acontece da forma individual e que isso motiva também a evolução coletiva ali, né? Tem algumas teorias até que falam de um percentual ali na evolução individual, quando um percentual de indivíduos alcança o nível evolutivo, eles influenciam já o coletivo, né? Que é o que o Wilber fala, enfim, a gente vai abordar isso um pouco mais. Mas antes de falar do que o Wilber, veio a teoria do Beck and Cohen, né, da espiral dinâmica, que foi um grande algo que quebrou muitas barreiras ali na época, né, que expandiu o conceito do Piaget para as idades adultas, já para o desenvolvimento do adulto, claro, tendo a base de desenvolvimento infantil, que ainda é uma das principais bases da psicologia hoje, né, enfim, existem teorias que falam, né, que até os 12 anos é onde a gente cria o nosso Exato. script de vida, enfim, todas as nossas carências e as nossas dificuldades até essa época são os que vão criar o nosso roteiro, mas a gente, o grande ponto, né, de quebra aí foi que a gente pode e deve, na verdade, mexer nisso, né, Não, e tem a capacidade de transformar isso, né. não, exatamente. E aí, aquele ponto do ambiente é muito interessante, né? Porque talvez o primeiro cara que usou aí uma abordagem desenvolvimentista dentro da psicologia, né? O primeiro cara que ficou conhecido foi o Maslow, né? Foi o Maslow com a abordagem de hierarquia de necessidades, né? E muita gente tende a equiparar, né, a abordagem do Beck e do Cohen, que na verdade, né, ela começa um pouquinho antes com Graves, que foi professor dos dois, né? Tende a equiparar a abordagem deles com a abordagem do Maslow. Só que tem uma diferença fundamental, né? A abordagem do Maslow ela tende a ignorar o ambiente externo, né? Ela tende a olhar somente para satisfação interna de necessidades, né? Então, enquanto que a abordagem, que muitas pessoas chamam de gravesiana, né? A abordagem gravesiana
ela não é somente a questão da necessidade, ou seja, tem o quanto eu preencho, né, o quanto eu consigo dominar daquele nível de complexidade, né, isso existe, entretanto, tem que ter a exposição, tem que ter a dissonância, né, eu tenho que me expor a uma dissonância, então não basta apenas uma questão de preenchimento, não é apenas uma questão de preenchimento interno, né, eu tenho que me colocar com dissonância. Eu acho que aí várias outras teorias foram surgindo, né, a partir disso, né, a partir do Graves. O Graves, infelizmente, não sobreviveu, né, não viveu para ver a teoria dele se propagando, e quem propagou foi o Beck e o Cole, né, que propagaram aí a teoria dele e ganharam uma projeção bastante interessante no final do Apartheid, lá na África do Sul, quando eles equacionaram, né, o problema da África do Sul naquele momento como sendo um problema, né, de diferentes estruturas de pensamento, de diferentes formas de pensar e níveis de consciência, e não um problema necessariamente racial, né, de negros contra brancos e assim por diante. E a aplicação disso em contextos, né? Eu acho que isso começou a ser cada vez mais realidade quando chegou nesse momento, né? Conseguir encaixar em contextos práticos mesmo, né? Saiu de um campo mais teórico e essas teorias, elas são tão complexas que é muito difícil, na verdade, de você comprovar de certa forma, mas é muito fácil de ver como elas são reais, né? É engraçado isso, cientificamente é muito complicado de você conseguir demonstrar isso. E aí, eu acho que o que veio depois, assim, dos principais aí, né? Talvez tenha sido a teoria integral do Ken Wilber mesmo, né? Que aí ele expandiu aquele conceito da espiral dinâmica, criou, enfim, uma diferenciação ali mínima, mas criou, e conseguiu aplicar o conceito da manifestação da realidade dentro dos 4 quadrantes ali, enfim, que vão desde os quadrantes mais interior subjetivo, o interno que se relaciona com o mundo exterior, e aí os coletivos que também mais interiores dentro de um grupo ali tal, mais especificado, e como que isso se manifesta no mundo exterior a partir de, enfim, de políticas e tudo mais, né? Eu acho que aí ele conseguiu trazer para algo que é aplicável para absolutamente tudo, né? Acho que esse talvez tenha sido o grande mérito do Ken Wilber. Exatamente. Assim, foi uma loucura, né, esse processo todo, porque, na verdade, ele, né, foi logo depois que a esposa dele, né, faleceu, e ele ficou um tempo recluso, né, apenas estudando, né? E ele conseguiu, né, no apartamento dele, ele montou um quebra-cabeça, e aí ele começou a perceber que as diversas teorias evolutivas, fossem elas, né, teorias da evolução do ego, né, da evolução das estruturas mentais, da evolução cultural, né, da evolução espiritual, da evolução... Ele começou a perceber que todas essas teorias tinham uma ligação, né? E foi exatamente aí que, aplicando o conceito dos quadrantes, ou seja, né, o interior subjetivo, né, aquela nossa realidade, né, pura e única que só nós temos acesso, né, o interior o individual, o individual subjetivo, o individual objetivo, que seriam nossos comportamentos, nossa interação com o mundo, a nossa parte tangível do nosso ser, e aí os quadrantes coletivos, né? O quadrante cultural, que é justamente o subjetivo do coletivo, né? Os valores e crenças compartilhados, né? E o quadrante, vamos colocar assim, social, né? Que seria o coletivo, né, objetivo, né? E aí, quando ele fez essa correlação toda, a questão da evolução, ele percebeu que tudo está evoluindo, né? Então, a cultura está evoluindo, né? A consciência das pessoas está evoluindo, os comportamentos estão evoluindo, as organizações estão evoluindo, e essa evolução toda está interligada, né? Existe um padrão de interligação entre esses processos evolutivos todos, né? E aí vem toda essa questão da complexidade, né? Quanto mais as pessoas vão tendo maior capacidade de lidar com essa complexidade, mais complexos também são os problemas que vão surgindo, que por sua vez criam um ambiente externo que demanda mais complexidade para lidar, ou seja, que demanda um desenvolvimento. E aí isso vai gerando um loop ali que, enfim, é um loop que é praticamente eterno ali de evolução e até o momento que talvez essa corrida não vai ser ganha, né? Que vai gerar um problema que vai ser muito complexo mesmo de lidar num ambiente, enfim, né? de prazo que seja alcançável ali.
Exatamente, exatamente. E assim, isso você colocou um ponto que eu acho que é crucial e que é muito fácil da gente perceber, tanto nas nossas vidas, né, quanto nas nossas organizações, nas nossas empresas, né? Logicamente, na evolução da humanidade também, né? Você falou da questão, né, do processo evolutivo, ele, ele sempre se dá por eu conseguir resolver um problema mais complexo, né? E aí eu desenvolvo uma nova forma de pensar, uma nova estrutura, né, mental para lidar com aquilo. E na hora que eu faço isso e começo a abordar a realidade a partir dessa nova forma de pensar, ao mesmo tempo que eu consigo endereçar aquele desafio de complexidade daquele momento, eu começo a criar novos desafios, né? Eu começo automaticamente a criar novos desafios e a influenciar esse ambiente no sentido de futuramente esse mesmo ambiente demandar de mim uma maior complexidade. A gente pega as empresas, por exemplo, né? Então, um grande desafio do passado nas empresas era o quê, cara? A gente tem que conseguir fazer produtos, serviços, né? Ter processos estáveis, né? Eu tenho que conseguir fazer a mesma coisa sempre, ter um padrão, né? Então, ao longo do processo, né, de administração científica, né? Então, grande parte do desafio das empresas era esse. Então, eu vou fazer de maneira padronizada e alto volume, vou conseguir reduzir custos, né? E assim por diante. Veja, isso resolveu uma situação porque você organizou a empresa, né, numa lógica em que permitia que ela tivesse uma estabilidade em termos de outputs, né, em termos de geração de valor e assim por diante, mas, ao mesmo tempo, essa estabilidade que resolveu o problema da variação anterior passou a virar um problema, né? Quer dizer, o ambiente vai mudando e a empresa tende a continuar estável. Ela quer ficar estável, ela quer permanecer padronizada, ela quer permanecer fazendo aquela mesma coisa, e aí eu quero mudar, mas eu tenho dificuldade, né? Então, ou seja, criou-se um novo desafio. Agora não, agora eu tenho que estar toda hora mudando o que eu faço, né? Eu tenho que estar inovando. E aí, para isso, eu preciso de uma outra forma de enxergar essa realidade também, preciso de um outro nível de estrutura mental, né? Bem interessante. E como isso afeta a sociedade como um todo também, né? Trazendo para um sistema mais amplo, um sistema social mesmo, né? Beleza. Essa questão da inovação, ela traz essa constante atualização, mas o que gera também uma constante necessidade de recursos, recursos naturais, enfim, recursos de Exato, diversas linhas. exato. O que impacta o ambiente, o que impacta o equilíbrio social e gera esse novo problema. Então aí, né, um novo Exatamente. nível que vai tratar disso, enfim, vai tentar endereçar esses aspectos ambientais para evitar que o impacto seja maior, né? Então, essa dinâmica é uma dinâmica constante da história humana e, assim, como eu falei antes, né? É muito difícil você comprovar cientificamente a teoria, mas os fatos estão aí e é muito fácil de ver como essa dinâmica ela está constantemente acontecendo e a gente é afetado por ela em diversos níveis. Não, exatamente. E você falou da dificuldade de comprovar cientificamente. Isso é muito interessante, porque, na verdade, o grande problema da comprovação dela é porque o nosso método científico ele tende a ser objetivo, né? Ele quer totalmente a objetividade, né? E eu tive em contato agora, né, com alguns pesquisadores aí da Europa, né, na área de liderança, e eu fiquei bastante animado, né, com a perspectiva, com as metodologias que eles estão trazendo para a pesquisa de liderança. Então, começa a se falar, estamos falando de publicações de journals, né, top mundiais, né? Então, esses journals já trabalhando pesquisas de liderança usando fenomenologia, ou seja, usando uma metodologia do quadrante individual subjetivo, né? Que na ciência tradicional esquece, né? Ele não existe, simplesmente ele não existe, né? A subjetividade é algo completamente inexistente e não necessário ou interessante, né? Uhum. Que legal, que bacana saber disso. Você vê, né? A ciência também, o ambiente externo vai ficando mais complexo e estimula também até a própria ciência a evoluir, enfim, principalmente Exatamente, as comprovações científicas, né? Que legal. exatamente. Bom, eu acho que tem uma pessoa também que a gente não pode deixar de falar aqui, que é talvez um dos pesquisadores que estejam mais destacados hoje nesse momento, falando sobre desenvolvimento, né, psicológico, enfim, que é o Robert Keegan, de Harvard, né? Exato, exato. Que ele tem focado muito nesses aspectos que você mencionou ali do Ken Wilber, que focam no indivíduo mesmo, né? No desenvolvimento
principalmente interior de cada indivíduo, como que as pessoas conseguem desenvolver uma lógica de pensamento, uma forma, enfim, mais complexa de mecanismos mentais mesmo para conseguir lidar com as realidades que emergem, que são cada vez mais complexas, né? Exatamente. E o Keegan, eu diria que a definição que ele dá, né, para como sendo, né, estrutura mental, né, ou estrutura de pensamento, ou complexidade mental, essa definição dos níveis do Keegan talvez seja a mais rigorosa de todas quando comparado com outros autores, né? Quando a gente compara, por exemplo, com a definição de níveis do Beck e do Cohen, né? Até mesmo com a definição de níveis né, da Cook-Greuter, que se baseia, né, nos níveis de desenvolvimento do ego do Kohlberg, né? Então, talvez seja mais rigorosa mesmo, né, o approach dele, porque ó, a pegada do Keegan, do Keegan, a pegada dele é de processo mental mesmo, né, de estrutura de pensamento mesmo, a capacidade que eu tenho, né, de abstrair, né, as situações, saindo, né, do eu egocêntrico e passando, né, por um eu socializado, e aí um eu autoral, né, e um eu autotransformador. Eu acho isso assim fundamental, né, para a gente entender o processo de lidar com a maior complexidade, né, porque a tendência, né, de quem tem uma mente socializada, né, na abordagem, né, do Keegan, né, a tendência qual é? Que eu olho, meu olho é o olho do grupo, né? É o olho daquela coletividade ao qual eu estou pertencendo, né? Então, assim, a minha capacidade de lidar com uma complexidade maior, né, ela vai estar limitada justamente por isso, né? Pela minha incapacidade, né, muitas vezes, por exemplo, né, de me ver como parte do problema, né, muitas vezes, né? E, consequentemente, parte da solução, né? Então, isso, naturalmente, esse nível de consciência gera uma dificuldade nesse sentido. E o que é muito interessante, eu costumo sempre fazer essa provocação, né, para alunos, né, para líderes em empresas, nos meus trabalhos, eu sempre faço essa provocação. Está com dificuldade, né, de entender os níveis de consciência, as estruturas de pensamento? Cara, olha a tua vida em retrospectiva, né? Dá uma olhada na tua vida em retrospectiva e tenta rastrear, né, fatos importantes e marcantes na sua vida, e aí tenta ver como você respondeu, tenta lembrar como você respondeu e reagiu àqueles fatos, para você perceber, cara, mas era outra pessoa. Você vai perceber assim, nossa, era outra pessoa, né? Porque a tua forma de interpretar aquela realidade e lidar com ela, né, mentalmente, né, realmente você tinha uma complexidade mental menor, né, e a tua forma de lidar com ela foi bem diferente, né? Então eu acho que é um teste interessante que as pessoas podem fazer. No teu caso, por exemplo, você pode fazer uma associação até mesmo com a tua carreira, né? Eu acho que seria legal até você falar um pouco disso, em termos de desafios e carreira aí, né? Sim, isso veio à minha mente aqui quando você estava falando, porque foi exatamente o meu processo. E eu gosto de uma frase, né, que é: se você olhar para trás e não se envergonhar da pessoa que você era, claro, que se envergonhar talvez seja uma palavra meio forte, né? Talvez Forte, você não tenha se exposto o suficiente, né? E foi mais ou menos um pouco do que aconteceu comigo. Assim, eu comecei a carreira como engenheiro de produto, enfim, trabalhei nessa área por sei lá, 5 anos. Depois eu aceitei um desafio numa área de qualidade, enfim, outra lógica de pensamento ali que demandava muito relacionamento com o cliente. Então, nesse aspecto, acho que desenvolvi outras qualidades que até então eu não tinha. Depois movi para gestão mesmo, de um programa de Lean dentro de uma indústria que foi, enfim, alcançou um nível bem bacana de excelência. Aí trabalhei em TI, ou seja, totalmente fora da zona de conforto, tecnologia. Eu gostava do tema, mas confesso que não tinha conhecimento técnico, então tive que me desenvolver e entender novas abordagens e depois assumir essa função gerindo todas as plantas ali no que diz respeito à implementação dessa questão da organização para aprendizado, né, dentro dessa empresa multinacional que eu atuo. Então, eu percebo muito claramente o quanto eu tive que desenvolver de novas características por me expor a essas condições diferentes mesmo, né? E se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu ia minha forma de pensar seria muito similar até hoje, assim. E eu gosto também de fazer uma analogia que isso não se aplica só ao contexto individual, se aplica também às organizações, como a gente já falou, né? Eu tenho também um exemplo na organização que é quando
a gente percebeu que o cenário externo estava mudando, o mercado estava mudando. A gente sempre forneceu para uma empresa, enfim, que era a maior empresa do mercado aqui nacional, e a gente viu que não, o mercado estava mudando, aconteceram algumas situações que expandiram, enfim, abriram o mercado para empresas de fora, e a gente precisava se adaptar. E como é que a gente vai fazer uma transformação coletiva grande nesse sentido? É uma coisa muito complexa, né? Porque são pessoas que têm diversos níveis de consciência diferentes, tal, diversos níveis de desenvolvimento, digamos assim, de percepção e de complexidade mental diferente. Então, é legal para contextualizar como a gente consegue colocar isso em prática também, porque o que a gente fez na prática foi mapear, então, qual é esse nível, os níveis preponderantes que a gente tinha dentro daquele grupo, que era um grupo de cerca de 250 pessoas na época. E aí a gente identificou o que o mercado estava demandando, logicamente, e o que a gente precisaria criar de contexto para que essas pessoas conseguissem alcançar e entender essa complexidade crescente que a gente teria que lidar. Ou seja, aumentando a coletividade, entendendo que existem múltiplas perspectivas, múltiplas formas de fazer a mesma coisa, né? Cada cliente vai querer que você faça de uma forma. Enfim, a gente criou mecanismos de incentivo para que as pessoas que conseguissem fazer iniciativas conforme essa forma mais complexa, elas fossem recompensadas por isso. Isso criou um momento, um coletivo, que foi bem legal e a gente percebeu as pessoas mudando. Até o nível de pergunta que veio delas foi mudando, elas foram desafiando cada vez mais. E o que foi muito positivo no final, porque criou uma organização muito mais sustentável, muito mais preparada para o futuro que de fato emergiu, né? Então é legal as pessoas entenderem, porque às vezes a gente fala muito de todos os aspectos teóricos e fica difícil de entender na realidade. E isso é muito aplicável na realidade e tem um impacto enorme enfim, na sustentabilidade das empresas, sustentabilidade em todos os aspectos aí, financeiros e, enfim, quão duradoura a empresa vai ser no final do dia, né? Exatamente. E aí eu sempre falo, né? Eu no meu dia a dia, né? De como professor e como, né, facilitador de programas de liderança e consultor, né? E principalmente mentor de líderes, né? Eu costumo encontrar muito coisas do tipo, né? Mas putz, olha, não, cara, nossa empresa aqui está precisando implementar tal metodologia, tal ferramenta, cara. Mas não vem falar para mim de mudança cultural. Então a gente ouve muito isso. Cara, assim, e aí eu tenho que assim, realmente convencer e mostrar para a pessoa e falar assim, cara, se não mudar a cultura, né, não vai mudar nada. Né? Não vai mudar nada, não vai mudar a tua capacidade de resolver problemas diferentes que estão se apresentando, não vai mudar nada. Ou seja, a cultura tem que evoluir. Né? E as pessoas às vezes falam assim, elas pensam que se eu adotar uma ferramenta nova, eu estou multiplicando a capacidade da minha empresa de gerar resultado. Pode ser que, né, naquele momento ali, aquela ferramenta até gere, né, esse incremento. Mas em termos de longo prazo, eu não estou mudando nada. Né? O ambiente está demandando uma outra situação, uma outra postura, né, uma outra forma de pensar coletivo da minha empresa, e ela continuou da maneira anterior. E aí as pessoas têm dificuldade em entender isso, e isso tem tudo a ver com evolução. E eu digo mais, né? Eu tenho um lema, né? Eu acho que a gente está já chegando aí no nosso né, finalmente aqui da conversa. Eu tenho um lema que eu carrego sempre, né? Assim, a evolução da humanidade e a evolução do mundo, ela é nitidamente ligada à evolução das organizações. Então, nessa questão da evolução, o Harari tem uma fala que é muito legal, né? Que enfatiza a questão das organizações, do papel das organizações na evolução da humanidade. É um cara que escreve sobre a evolução da humanidade, né? Então ele coloca uma fala, if you want to know the truth, meditate. If you want to change the world, organize. Eu acho que isso diz tudo, né? Então, se você quer mudar o mundo, melhorar o mundo, né? Organize. Então, o meio de fazer isso são as organizações. Eu acho que isso traduz muito o papel que as organizações têm nessa evolução coletiva, nessa evolução cultural. Né? E aí, logicamente, né, dentro desse papel, né, dentro dessa questão do papel organizacional, tem o nosso papel dentro das organizações enquanto lideranças, né, de sermos drivers dessa evolução, né, desse desenvolvimento, né? Sermos provocadores, né, como você colocou aí, né, sermos provocadores desse desenvolvimento. Acho que é crucial esse ponto. Uhum. E é muito interessante a gente observar
factualmente, né, as organizações elas têm um impacto absurdo em como a humanidade mesmo, né, se porta. Você vê as novas tecnologias que vão surgindo, elas às vezes definem a realidade de uma forma muito mais impactante do que os governos, por exemplo, né, do que outras coisas que enfim, então, dentro desse Mas contexto. isso, o legal é que isso não é o interessante, né? Que não é um lugar comum, né? A maior parte das pessoas parece que espera, né? Que o desenvolvimento, que o grande, né? O grande processo, né? A grande transformação, né? O grande processo evolutivo vai partir do governo, né? Enquanto na verdade são as organizações, e aí eu até enfatizo, né? Principalmente, né? As organizações privadas, elas são as grandes promotoras dessa evolução, né? E que a maior parte das pessoas acaba não se percebendo disso. Uhum. E pegando carona nisso que você está falando, né? Acho que isso traz um bom insight do que então cada um deve fazer para se desenvolver. Porque essa questão que você falou, as pessoas esperam que o governo faça, esperam que entidades externas façam, isso é um olhar muito externo. Talvez essa seja uma das grandes deixas, né? Trazer esse olhar para dentro e olhar para sua própria evolução. Que se você começar a evoluir, a tua perspectiva do mundo vai ser diferente, você vai começar a ver com outros olhos e vai conseguir ser protagonista nessa transformação do mundo por si só, né? Eu acho que esse é um dos grandes aspectos. E um outro aspecto que eu vejo muito direcionado a quem busca mesmo a evolução é o que a gente falou, né? Se colocar sempre em situações fora da zona de conforto, se desafiar constantemente, tá, enfim, achando lugares ali que você não tá familiar, que você não costuma navegar, e a partir disso ir se desenvolvendo, e achando novas formas de agir, novas complexidades de pensar e tal. Exatamente. E aí tem um ponto, né? Também tem uma outra fala de um cara que eu gosto muito, né? Né? Embora a gente saiba que ele fale aí para um público, né? Na verdade, muito ali no nível achiever, né? Muito ali no nível, né? Que a gente chama no nível laranja, moderno, racional. Mas ele tem uma fala muito legal também, né? Que eu acho interessante, né? Quando ele enfatiza que nessa questão da zona de conforto. Porque a gente fala assim, pô, você tem que sair da zona de conforto. Cara, mas se você ficar o tempo inteiro fora da zona de conforto, realmente a tua vida não vai ser tão agradável. Então são duas coisas. A fala do Jordan Peterson, né, que você tem que estar sempre com um pé, né? Um pé em cada ponto, ou seja, um pé naquilo com que você já está familiarizado, né? Que você está acostumado, né? Onde você se sente confortável, né? E o outro pé no desconhecido, o outro pé desbravando aquilo que te deixa desconfortável, né? E eu acho e é um processo muito natural, né? De que se você se expõe naturalmente a situações não confortáveis, né? Situações que vão puxar, né? Vão exigir de você o desenvolvimento de novas formas de pensar, novas estruturas de pensamento, né? É natural que com esse processo você aos poucos vá se familiarizando com o fato de estar fora da zona de conforto, ou seja, a zona de conforto vai se tornando confortável para você. Eu tenho uma metáfora que eu uso muito no dia a dia, que me ajuda nas questões profissionais, nas questões de desenvolvimento mental mesmo, que são os treinos, né? Quando a gente está treinando, treino de natação, por exemplo, né? Então, assim, nossa, né? Tem treinos que são profundamente desconfortáveis, né? Mas aquela coisa assim, no meio, eu sempre falo, putz, não, ok, tá doendo pra caramba, mas ok, tá bom, ok, tá legal. Eu acho que esse é um ponto, né? Você começar a se sentir confortável fora da tua zona de conforto, ou seja, confortável no desconforto, né? É um pouco daquela coisa, né? It's okay to not be okay, né? E isso tem tudo a ver também com a tua capacidade de tolerar essa dissonância, né? Com os ambientes que demandam formas de pensar distintas e aquelas que você ainda não desenvolveu ou está desenvolvendo. Uhum. E encarar isso como uma forma gradativa também, né? Porque, como você falou no começo, né? Se você começar a se expor demais, provavelmente você vai ficar frustrado e aí você vai ficar infeliz, enfim, não vai conseguir performar nessa nova função e tal. E aí você vai querer voltar, e às vezes não existe um caminho de volta, enfim, isso pode Exato. criar uma situação que não é tão legal também, né? Então é esse equilíbrio e entendendo até. E aí vem de volta o olhar para dentro, né? Quando você se volta para dentro, você vai entendendo até que ponto você pode ir se desafiando e dando passos cada vez maiores e ficando mais confortável com esse desconforto para aí sim, né, se abrir totalmente
pro mistério e para as coisas que vão acontecer e O tá evoluindo. desconhecido, exato. Exato. Não, muito bom. Exatamente. Acho que foi uma muito boa conversa, Zé. Obrigado por trocar, enfim, trazer os pontos. E Cara, eu que te agradeço de estarmos, podemos estar aqui juntos, né? Nessa troca aqui que eu acho, né, super enriquecedora aí. com certeza, a gente aprende bastante e também espera aprender com todo mundo que está assistindo, né? Então, se vocês tiverem qualquer comentário, qualquer dúvida, mandem aqui para a gente está atento e vai abordar, inclusive se tiver temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui, mandem para a gente que a gente vai abordar eles nos próximos episódios. E um ponto legal que a gente vai começar a tratar em alguns episódios futuros a gente falou muito sobre níveis de consciência, níveis de desenvolvimento. A gente vai entrar mais a fundo nesses níveis nos próximos episódios. Então, se você quer se informar mais sobre como eles funcionam, fique conectado, porque vai ter bastante informação interessante a respeito desse ponto e que acho que posso falar por nós dois aqui, Zé, que são temas que a gente é apaixonado mesmo, que gosta muito e que, enfim, vai trazer alguns insights da nossa Exato. trajetória também. E temas que a gente sabe que as pessoas, em geral, se interessam muito, né? Assim, quando a gente começa a falar dos níveis, né, as pessoas começam a identificar os níveis, em que níveis elas estão atuando, em geral, elas acabam se interessando muito pelo assunto. Então, aguardem, né, que está aí nas nossos próximos episódios, vamos estar abordando de maneira mais direta aí os níveis de consciência, né, as estruturas, as diferentes estruturas de pensamento aí. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, gente. Até a próxima aí. Um abraço.